視聴者の皆さん、こんにちは。毎回動画見に来てくださってどうもありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか。皆さんお元気ですか。ですね、週末に近づいてきました。今日金曜日なんで、今日は金曜日なんですけどね、皆さんお疲れ様です。Gente, como eu falei para vocês que eu estou processando a empresa que eu estou trabalhando, né? Sem frescura, né? Eu vou falar mesmo. Então a empresa que eu estou trabalhando, a empresa por primeira vez em dezembro, ela anunciou que está fechando as atividades, encerrando as atividades. E como eu estava processando antes, né, desde no meio do ano, a empresa veio, a gente veio negociando com a empresa, e a empresa sempre esquivando. Aí final de dezembro, né, 16 de dezembro, aí anunciou a primeira vez que vai encerrar as atividades. Quer dizer, em outras palavras, fechar a empresa. Meio suspeito, né? Então meio suspeito nessa sequência, denunciei a empresa. Logicamente que nesse segmento a empresa tinha alguns abusos contra os deficientes, aí eu denunciei a empresa, né? Aí dentro desse contexto, dentro de 15, 16 dias depois que a empresa anunciou o encerramento das atividades por escrito, né? Aí eu processei porque o motivo é um motivo irracional e não há motivo para encerramento. Então, nesse contexto, a empresa abaixou a cabeça e voltou para trás com a demissão, e falou para esquecer, anulou a demissão, né, por exemplo, né? Aí pronto, e de lá para cá, e por não bastar, em fevereiro, né, do mês passado, a empresa anunciou a segunda vez que vai fechar. Pronto, se esquivando do meu processo, no meu entendimento, por isso que dá sequência do meu processo. Então, o meu processo em si continua as outras reclamações, sendo em si a demissão injusta, que não há justificativa para fechamento da empresa, que é a demissão injusta no nosso entendimento. Então, a gente está pedindo para que a empresa abaixe a cabeça, anule a demissão. É esse o processo meu. Então, a contagem regressiva está sendo até o final desse mês, março. A empresa tem que abaixar a cabeça ou não, caso a empresa mantenha a posição. E é assim que vai acontecer. Dia 1 de abril vai ter um desempregado, Marcos Taíra, desempregado. Pronto, nesse segmento, o meu processo segue adiante, acusando a empresa de que o motivo para a demissão é irracional, não tem lógica, não tem lógica para a demissão, né? Então esse é o motivo que eu vou entrar contra a empresa e vou arrastar a empresa para o tribunal caso seja necessário. O que acontece nesse segmento, gente? Quando a gente entra com o processo contra a empresa, aquele chefinho, aquelas pessoas que você acredita que elas são amigas, que elas são honestas, que elas são sachê, que são toda boazinha para você, aquela pessoa, aquela amiguinha sua, aquele amiguinho seu mesmo, que você acha, essa pessoa aí é minha amiga, essa pessoa é meu amigo. Não, essa pessoa eu boto a mão no fogo por ela. Não, ela não jamais vai ser contra eu. Você acredita, gente? Eu recomendo, não é que eu recomendo, experiência própria. Quando você entra com o processo contra a empresa,
seja quem for, você entra com o processo, aquelas pessoas que você acredita que vai ser sua testemunha, pode esquecer que é muito pouco vai sobrar na reta você pedir para ser testemunha, ou vem servir de testemunha para mim. Essa pessoa é difícil correr atrás, sabendo que você está processando a empresa. Essas pessoas que são Yasashi, muitas delas são puxa-saco da empresa. Puxa-saco. Eu não sou contra ser puxa-saco da empresa, no sentido assim de você trabalhar honesto. Daí então, ao ver de muitos, é puxa-saco, né? Não é que é puxa-saco. Trabalhando honestamente, direitinho, seguindo os seus horários, as regras, tudo, você não está sendo puxa-saco da empresa. Então, eu não sou contra essas pessoas que trabalham direitinho, que ao ver de muitos são puxa-saco. Pronto. Então, até aquela duas chefinhas que eu achava que era Yasashi, que sempre tá assim comigo, elogiando, sempre as duas chefinhas que sempre me apoiavam durante toda a caminhada, durante os 7 anos que eu tenho, vai fazer 8 já na empresa, né? Durante 7, 8 anos que eu tô na empresa, as chefinhas que sempre torciam para mim, sempre elogiavam a minha forma de trabalhar, sempre me elogiava a minha organização, inclusive com a roupa, né? Eu passo a roupa, lavo minhas roupas, passo bem passado as minhas camisas e eu uso gravata, terno, né? Então elas gostam da minha organização referente a minha vestuário, referente a minhas vestes, as roupas. Então sempre me elogiava. E esse segmento da minha organização com as minhas roupas e em casa, eu trago isso para a empresa. Então eu sou organizado aonde eu trabalho, não é esparramado as pecinhas, o trabalho meu em si, a logística. Eu tenho uma logística de trabalhar, né? Então é uma logística fácil de trabalhar. Então essas chefinhas sempre me elogiavam. Pronto, então como eu vou voltando para o processo da empresa, como eu estou processando a empresa, tem vários episódios de que precisa de ter a versão da chefe, precisa de ter o que a chefe fazia naquele dia, o que a chefe fez naquele dia, o que a chefe falou para mim naquele dia, e o que a chefe pediu ou mandou eu fazer aquele dia. Então são peças do baralho. Então na minha acusação contra a empresa fez isso, em tal dia ela fez isso, assado. Então eu vou falando cada item em tal dia, exatamente aconteceu isso. Então são vários eventos por exemplo, vários eventos de 5 pessoas que envolveu um evento. Então cada um teve a sua participação daquele evento. Então eu acuso, fulano de tal fez isso, aquela pessoa fez isso também. E essa aqui, exemplo, essa aqui que são as minhas amigas, as minhas amigas que eu acredito que são do meu lado, que sempre me apoiaram, me elogiaram. Então eu sempre falo, aí eu falo na minha posição, essa aqui estava junto, fez isso, essa aqui fez isso, aquela ali respondeu assim. Aí, você acredita que na minha acusação eu sempre falo dessa forma, e referente a elas, aí elas estando ali para falar exatamente aquilo do jeito que eu estou falando na minha acusação, no processo. Você acredita que elas falam assim, não, isso não é assim, isso é assado, isso foi assim, isso foi assado. Você acredita da forma correta, do jeito que aconteceu os fatos, essas chefinhas que eram do meu lado, ela fala ao contrário para ajudar a empresa, para que a empresa siga com sua defesa, no sentido de que minha imagem, denigre minha imagem. Então elas falam, na versão delas, que elas falam que não, o Marcos é assim, ele não fez isso, o Marcos fez assado. Então, ao contrário, gente, elas mentem.
aquilo que na verdade existiu, elas distorcem os fatos para encaixar do jeito que a empresa está querendo denegrir a minha imagem. Elas distorcem os fatos para que a empresa se saia bem na sua defesa. Elas, aonde não tem que distorcer, aonde não existe a distorção, elas fabricam, elas mentem naquele lugar onde precisava ter alguma coisa, mas elas falam que aquilo não aconteceu, aconteceu assado, mas não existia tal ato. Elas inventaram coisas de mim. Por exemplo, numa data dia 26 do mês tal, pronto, lá, vamos lá. Aí elas disseram nos seus depoimentos, nos seus relatórios, que eu fiz tal coisa e eu estava me comportando assim, assado, e eu fui, quer dizer, são três fatos que disseram que eu no dia 26 do mês X eu fiz tal coisa. Aí vamos lá no dia 26 do mês X, eu tenho tudo anotado na minha agenda. Eu tenho uma agenda assim, né, com papel, na agenda também, que eu escrevo tudo no dia, cada dia, tudo que acontece durante o dia. Aí eu tenho a prova na agenda, o que eu escrevo. Aí vamos lá na minha agenda, não tem nada escrito de referente àquilo. Dá pra ver que elas mentem tudo em prol da empresa e distorcem tudo em prol da empresa. Então, se você acredita no seu amiguinho, na sua amiguinha aí do seu lado, você pode ter certeza, cara, é minoria mesmo que preserva o caráter. São a minoria mesmo que realmente tem um sangue de honrar o caráter dela, porque não são todo mundo que não são todo mundo que não tá nem aí. Então, não são todo mundo que são honestos. O caráter mesmo, todo mundo fala em caráter, honestidade, temos que ser bons, temos que ter caráter. Isso aí é muito bonito ser dito nas redes sociais, isso é muito bonito ser dito quando você está falando com um amigo, com uma amiga, e a hora do vamos ver mesmo, você coloca a mão no fogo. Você falar que coloca a mão no fogo para aquele amigo, você falar que coloca a mão no fogo para sua amiga ali, olha, capaz que você queimar o braço, queimar o seu cabelo, não sobrar nada do seu pé não, viu? Porque olha, cara, eu vou falar pra você, você passa muita raiva em um processo, muito estresse. Quem tá para processar, quem tem a vontade de processar, levando em conta, acreditando que vai ter alguém de testemunha, muitos desse sentido. Você o Joãozinho estava lá, a Maria estava lá, o fulano estava lá, eu só vou contar com ele porque não tem nenhuma câmera, né, filmando. Eu vou contar com eles porque eles estavam de testemunha. Cara, é muito difícil. Aí dá pra pôr a mão no fogo referente a essas pessoas, se elas vão vir realmente depois do jeito que você for. Se for uma conversinha assim, realmente a pessoa fala, fez isso. Quando você arrasta pro tribunal, você fala a palavra tribunal, Saiban. A hora que eu vou levar pro Saiban Show aqui no Japão, as pessoas ficam de orelha limpa, fica com os olhos regalados, fica com medo danado. Eu vou pro tribunal. Não vou pro tribunal, não. Eu não estava ali, mas geralmente, mas ali você estava. Eu não vi não, mas na verdade você viu. Eu não escutei. Você escutou sim, porque você estava ali. Eu não fiz, sendo que você fez. Muitas coisas que só por estar arrastando, levando para o tribunal a empresa que você está processando, as pessoas preferem mentir, as pessoas preferem distorcer os fatos do que não precisa nem puxar saco para você. Eu não estou falando assim de puxar saco para mim, torcer para mim e vou falar assim porque vai ajudar o processo do Marcos. Não é nada disso. Eu estou falar exatamente o que aconteceu no dia dos fatos, só isso, sem falar
para a direita e para a esquerda. Você sabe falar uma coisa neutra? Sabe falar uma frase neutra? Muitas pessoas não conseguem falar uma frase neutra sem falar muitas pessoas não conseguem falar uma frase neutra sem colocar emoção, sem colocar sentimento, sem colocar ou se gosta ou não gosta, se é quente ou frio, se é direita ou esquerda. Muitos colocam pimenta, muitos colocam alguma emoção, sentimento na frase, em cada palavra, que vai distorcendo os fatos. Então, quando você vai precisar de uma testemunha, muitos eles distorcem muito nesse sentido. Então, eu não estou falando para puxar saco para mim, puxar saco para o meu processo, não. Eu estou falando para que fale exatamente o que acontece nos fatos. Os fatos, no dia aconteceu isso, isso, isso. Fala a verdade dos fatos. Mas a pessoa chega no tal ponto, a pessoa fala assim: você estava ali e falou isso. É só duas palavrinhas, gente. Um contexto geral falou que é verdade, o outro fala que é verdade. Aí umas duas palavrinhas no meio desse contexto, a pessoa fala assim: eu não lembro. Mas como você não lembra? Você é ruim da cabeça? Eu falei: você é ruim da cabeça que você não lembra? Se até aqui você lembra, e por que você não lembra isso aqui? Se você lembra a data, se você lembra o horário, se você lembra o conteúdo que você estava fazendo na reunião, se você lembra de tudo isso, você falou isso para mim. Não lembro, não sei. Como não sabe? Se você lembra todos esses detalhes anteriores, você falou isso para mim. Se você falou isso para mim, se você está errado, porque você sendo chefe, você falou isso para mim, sim. Não tô lembrado. Não tá lembrado? Força mais um pouquinho a sua cabeça que você vai lembrar. Eu falo assim, falei para ela, né? E ela não reconhece, cara, não reconhece. Então, cara, você passa cada nervoso com um processo e você tem que ter sangue de barata mesmo. Mas eu só tô contando para vocês o estresse que dá, a experiência minha com o meu caso. Não tô falando aqui para vocês desistirem de processar nada, não é isso não. Eu tô falando referente ao meu caso, a experiência que eu tenho. Então, vou servir de água, gente. Olha o tamanho do litro de água que eu tomo, né? Não pedi nem licença, me desculpa. Licença aí, eu tô tomando. Tô falando e tava a garganta seca. Vou colocar combustível em mim. Então, voltando ao meu caso. Então, eu tô processando a empresa e vários fatos acontecidos são verdadeiros, né? Então eu não estou mentindo no processo, não estou distorcendo nada. Eu acreditava que não distorcendo nada, vou ser honesto, né? Como fala isso de ser honesto, honesto com os fatos, ser, como fala em português a palavra, ser fiel, né? A palavra fiel, ser fiel aos fatos ocorridos, sem omitir, sem mentir, sem distorcer, sem puxar para o meu lado, sem puxar para a empresa. Então fala exatamente o que aconteceu. A pessoa não fala do jeito que aconteceu, prefere mentir para que prejudique eu. Olha para você ver que eu fui o único que processando a empresa para salvar todos os deficientes que sofrem abusos dentro da empresa. E isso foi um dos fatores que a empresa ficou com raiva de mim. Quer dizer, 90% do motivo foi esse, que a empresa está com raiva de mim por ter processado e denunciado a empresa por causa dos abusos. Esse foi 90%. O restante são as coisas que aconteceu comigo, referente a mim e referente à demissão injusta com um motivo não lógico, que é encerramento das atividades e fechamento da empresa, só para destruir o meu processo.
para vocês verem, a empresa prefere destruir a empresa está com um sentido de encerramento das atividades para destruir o meu processo. Então a empresa vem diminuindo serviço, na verdade pegando o serviço daqui, jogando para um outro lugar, pegando o serviço daqui, levando para outro lugar, pegando o serviço daqui, levando para um outro lugar, para que dê aquela impressão de que não tem serviço, tá acabando o serviço. Então se tá acabando o serviço, ó, tá vendo? Tá acabando o serviço. Então para ter essa visão, essa imagem de que realmente a empresa está encerrando as atividades. Só que para encerrar as atividades da empresa, para que a empresa encerre e feche, necessita-se de um tempo e necessita de motivos para que a empresa consiga realmente encerrar um ponto final. Então leva-se um tempo. Então não é simplesmente dizer eu fechei a empresa, estou fechando a empresa, sendo que leva-se um tempo e a empresa tem que justificar. Então não é bem desse jeito que a empresa está querendo fazer, porque é uma farsa que a empresa está fazendo para destruir o meu processo. Bom, voltando lá, você que confia nas pessoas, prestem bem atenção, abre seus olhos aí, porque não estou falando de um dia a dia, mesmo no dia a dia você vê aí que muito se confia, né? É experiência própria, confia tanto nas pessoas, as pessoas te socam na cara depois. Eu ia falar em outro lugar, te socam em outro lugar. Vou dar mosaico nesse ponto da conversa. Eu não vou falar besteira aqui. Porque você confia nas pessoas, as pessoas só te ferram, te lascam com a tua vida. Então, daqui raiva. Então tá, contagem regressiva. Hoje é dia 17, né? 18, amanhã é sábado. Então contagem regressiva. Então tem 2 semanas, menos de 2 semanas. Então até o dia 31 eu tenho para trabalhar. E depois do dia 1, sendo assim, concretizará a minha demissão. Marcos Taíra é demitido. Marcos Taíra é uma pessoa desempregada. Então desempregada estando dia 1, vai acontecer o meu processo, no sentido, está processando, né? Mas caso a empresa abaixe a cabeça, aí continuarei trabalhando. Caso não, a empresa eu vou ter que parar dia 31 ou o que eu faço da vida dia 31 para frente. Lógico que o meu processo continuará, né? Só que para você ver que a partir do dia 1 de abril, a empresa, o meu processo dando um segmento contra a demissão, se caso lá na frente a demissão for anulada no tribunal, desde o dia 1 de abril, a empresa terá que pagar todos os salários atrasados. Exemplo que dê uma farsa, um encerramento falso. Vamos colocar, tá, gente? Só estou colocando um exemplo, tá bom? Não que isso é verdade. Estou colocando um exemplo que dê para provar que foi um encerramento das atividades falso. A empresa forjou. Exemplo que forjaram o encerramento, mas a empresa não conseguiu encerrar as atividades. Nesse segmento, todos os funcionários estão saindo e indo para outro lugar. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer só marcos na empresa. Acontecendo só marcos na empresa, há possibilidade disso acontecer? Há possibilidade disso acontecer, sim. Se então a empresa não encerrou as atividades e sobrar só eu de funcionário, a empresa terá que pagar meu salário mesmo sendo eu sozinho. Só para vocês verem como a coisa é séria, não é brincadeira, não é conversa de pescador aqui não. Mesmo que sobrar só eu, no final das contas, a empresa não conseguir provar o encerramento das atividades, a empresa terá que estar pagando meu salário mesmo sendo eu sozinho. Então, vamos lá ver o resultado. Mas se eu perdi, vou estar falando aqui que eu perdi a causa. Então não tô nem aí
prós e contras, né? Quem sai pra guerra, sai pra viver ou volta pra morto ou vivo, de uma forma ou de outra. Gente, esse vídeo tá super longo. Nossa, eu comecei a falar uma coisa, ia falar pouca coisa, mas juntei na outra coisa. Daqui uns dias vocês vão me xingar no vídeo. Pode me xingar, não tô nem aí. Dane-se. Um abraço, gente. Tenha um bom final de semana. Boa sexta-feira pra vocês. Bye, bye. Tchau.